gente eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, então a gente vai tratar aqui da penúltima aula da revista, certo? Penúltima aula da revista. A nossa aula hoje se chama Jesus, o nosso sacerdote rei, tá bom? A revista toda está trabalhando o quê? A parte de como Jesus é representado no Antigo Testamento. Se chama É Tudo Sobre Jesus, tá bom? Tinha esquecido como que era a frase exatamente. É tudo sobre Jesus. Então, a revista trata de várias passagens que retratam a profecia de Jesus, tá bom? Então, para começar, eu vou ler esse texto aí de Zacarias 6, de 9 a 15, que é a coroação de Josué, o renovo, tá? A palavra do Senhor veio a mim dizendo: recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Eudai, de Tobias e de Jedaías, e vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem, cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará. E será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. As coroas serão para Elém, para Tobias, para Edaías e para Aim, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Isso sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus. Bom, pessoal, o que a gente tem aí? Nesse texto aí de Zacarias é o profeta da época, tá? E ele tem algumas visões, todas no mesmo dia, e aí o livro dele, ele tá mostrando, ele tá falando pro povo cada uma dessas visões, tá bom? Tanto que se a gente voltar nos outros capítulos, desde o começo até aqui no começo desse capítulo 6, fala, né, a 8ª visão. A gente não vai entrar na questão das visões, um pouco a professora Juliana já comentou nas aulas passadas, tá? Na aula passada, né, no caso. E a gente vai falar aqui hoje sobre essa passagem, que é uma coroação, tá? E o que acontece aqui? Na verdade, ela não é uma visão, tá? Agora foi. Ela não é uma visão, ela é uma profecia, tá bom? Por quê? A gente vai tratar disso daqui a pouquinho. Então, o que o profeta Zacarias teve que fazer aqui naquele momento? Zacarias teve que fazer uma coroação, tá? E qual que era o momento histórico que estava acontecendo? Por que ele teve que fazer essa coroação nesse momento? Por que dessa profecia nesse momento? Bom, naquele momento da história, tá? Havia vários exilados em Israel, tá bom? Tanto que no comecinho fala o nome de alguns personagens, né, de algumas pessoas, tá? Que eram os representantes desse pessoal, desse grupo de pessoas, e falam, né, que eles eram da Babilônia, tá? E eles estavam exilados ali naquele momento. Mas apesar de eles não serem habitantes realmente daquele lugar, eles eram de outras terras, de outra população, eles estavam ali e eles estavam se dedicando
seu tempo, dedicando com ofertas, dedicando o seu dinheiro na construção do templo do Senhor, tá? Então, e daí Deus viu isso, dele se dedicando à construção do seu templo, e Deus se alegrou. Deus recebeu a dádiva daquelas pessoas, daquele povo. Então Deus resolve Deus faz essa coroação, né? Ele estabelece um memorial como um símbolo, né? Para mostrar depois a sua soberania, para as pessoas verem, lembrarem desse momento, lembrarem desse evento e verem esse memorial e se lembrarem, né, da promessa de que Cristo um dia iria vir, de que era Deus mostrando para eles que ele estava com ele, tá bom? Vamos lá. Mas o que acontece? O ideal, o que as pessoas pensavam, né, na época, era que existia um príncipe naquele lugar, existia um príncipe daquele povo. Aí as pessoas provavelmente achavam que o lógico seria que esse príncipe, né, que era Zorobabel, ele que seria o coroado, tá? Mas ao contrário disso, Deus manda Zacarias coroar o sumo sacerdote, que é Josué, tá? Por quê? Por que tudo isso? E tudo tem um porquê sempre na Bíblia, né? Josué iria representar Cristo, tá? No momento da sua coroação, a hora que a coroa fosse colocada na cabeça dele, ele iria ser uma representação do Cristo, tá? Então, Josué, ele não estava sendo coroado de verdade. Tudo era uma representação, era como se fosse um teatro, um simbolismo, tá? Então, não era uma coisa real, ele não estava sendo coroado para se tornar efetivamente rei, tá? Por quê? Tem duas coisas assim que mostram mais por que essa passagem é uma coisa profética, tá? Não é algo que era para ser levado ao pé da letra, né? Vamos dizer, para ele ser realmente virar rei. Por quê? Porque depois, no final, no versículo 14, fala que a coroa ia ser levada ao templo como um memorial. Então, as pessoas depois, com o templo depois já construído, já finalizando, a hora que entrasse no templo, iam ver aquela coroa, iam se lembrar do evento, né, da coroação, iam se lembrar da promessa de Deus, de que viria alguém para ser coroado. E outra coisa que mostra muito que é Cristo que está sendo tratado, que é Jesus que está sendo tratado aqui nesse texto, é no versículo 12, a hora que ele fala assim: e disse-lhe, assim diz o Senhor dos exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Quem que era o Renovo? Tá? Em Isaías 53, 2, a passagem no boleto, ele fala quem é o Renovo. Ele está tratando da crucificação de Cristo. Ele está tratando de quando Jesus foi para a cruz. E ele fala assim, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Então, Jesus era o nosso renovo, é o renovo, tá bom? Ele é que é chamado de renovo. E o que é essa palavra toda estranha? Renovo. Se fez novo. De novo, que está fazendo? Repetir, reencarnar. Então, é uma coisa que está se fazendo nova. E renovo a gente pode representar como esse broto. Esse broto, qualquer broto? Não, qualquer broto não. É esse broto que é representado, eu tenho certeza que a maioria das pessoas já viram, aquelas fotos de umas plantinhas nascendo no meio da terra árida, no meio da terra seca, do deserto, todo rachado. Então, é isso, é o broto no meio da adversidade,
É a esperança no meio da adversidade. Cristo vai nascer no meio da adversidade, vai morrer no meio da adversidade. Ele é o renovo. Então, e daí depois a gente começa a tratar, né? Sabendo já que é Cristo que está, Jesus está sendo tratado nessa passagem, que é ele que está sendo representado pela coroação de Josué, a gente vai tratar dos dois ofícios, que é o tema central da nossa aula. Por que os dois ofícios? Tá? Quais dois ofícios? O ofício que a gente comentou, do sacerdote, e o ofício de rei, tá? Só existiu uma pessoa que poderia ser essas duas coisas ao mesmo tempo, rei e sacerdote. Por quê? O rei, ele tinha como objetivo principal ser justo, aplicar a justiça. Então, o rei, ele tinha um poder. Ele tinha o poder de definir se aquela pessoa era certa, né? Se ela era inocente, tá? Daquele ato que ela estava sendo acusada, ou se ela era realmente culpada, e aí ele poderia acusá-la até de morte. Ele poderia até fazer a execução daquela pessoa. Então, esse era o serviço do rei. Já do sacerdote, tá? A sua característica principal era da misericórdia de Deus, tá? Então, utilizar da misericórdia, dos ensinos de Deus, e de estar toda hora purificando o povo e de fazendo sacrifícios, tá? Isso é muito característico do sacerdote. Ele pegava, ele recebia, a sua principal função era essa: receber o povo, receber os animais para serem sacrificados, purificar o povo através do sacrifício, tá? Dos holocaustos, e através representando, né, a misericórdia de Deus. Outra função muito importante que o sacerdote tinha, que a gente frequentemente esquece, é que ele tinha a obrigação de cuidar das cidades refúgio. O que é isso? Tá? A cidade refúgio era a cidade onde, por exemplo, as pessoas que eram acusadas de um crime involuntário, tá? Elas eram acusadas como culpadas. Só que o que seriam esses crimes involuntários? Por exemplo, foi um exemplo que eu achei para dar aqui na aula. Existe o homicídio com você intenção de matar e sem você ter intenção de matar. Foi um negócio acidental ou foi por legítima defesa. Não vou entrar aqui na parte burocrática disso. Os outros dois professores são advogados, eles depois, se precisar, explicam alguma coisa. Eu não sei nada disso. Mas até me perdi agora. Então, por exemplo, uma pessoa foi acusada de matar uma pessoa, mas ela não tinha a intenção de matar. Ou foi um acidente, ou foi por legítima defesa. Então, o que acontecia? Ela ainda era colocada nessa cidade de refúgio. Para quê? Para ela ser protegida pelo sacerdote, tá? Por quê? Pessoal, as pessoas gostam de vingança. Então, ainda mais naquela época, o sacerdote protegia ela das pessoas que tinham um nome para isso. Elas eram chamadas de vingador do sangue. Então, tinha algumas pessoas que iriam querer matar as pessoas que estavam morando nessa cidade refúgio, tá? Então, o sacerdote cuidava deles ali. E quem seria a pessoa, né, a única pessoa que conseguiria trazer paz entre esses dois ofícios? Porque vocês concordam comigo que seria muito complicado, é muito difícil de uma pessoa trazer esses dois ofícios em conjunto com excelência. Ter só a paz do Senhor, só a misericórdia de Cristo, enquanto você tem um poder tremendo de poder matar uma pessoa. Nem sempre você vai ser justo o suficiente. E por quê? Porque nós somos pecadores, tá?
Eu vou falar isso depois novamente. Mas então, quem traz a paz entre os dois ofícios? O príncipe da paz. Quem é o príncipe da paz é Jesus, tá? Então, somente Cristo podia o quê? Sustentar e executar a lei. Falar, determinar as leis, né? Sustentá-las e ainda exercê-las, executá-las com excelência, sem ter falha alguma. Nessa passagem de João, que eu não vou ler, tá? É a passagem que trata de Pilatos, quando o povo está falando, crucifica, crucifica, manda crucificar. E Pilatos fala assim, eu lavo minhas mãos, eu não vou crucificar, tá? Eu não vou mandar, vocês decidam o que vocês quiserem, porque eu não estou vendo nenhum erro nesse homem. Então, eis aí o homem, eu não estou vendo nenhum defeito nele. Então, se o Pilatos, que era sabedor de toda a lei, era o chefe naquela época, ele sabia a lei de decoro e salteado, de trás para frente, ponta cabeça. Ele não viu nenhum defeito em Jesus naquela época, porque Jesus não tinha, realmente ele conseguia executar a lei de forma excelente. Somente Cristo também podia fazer o quê? Ter a misericórdia e realizar os sacrifícios, da mesma função que o sacerdote tinha, tá? Que era qual? A questão da misericórdia vinda de Deus, e do sacrifício, tá? O sacrifício, aí a diferença vai ser qual? Que Cristo fez o sacrifício, mas diferentemente do sacerdote, que fazia o tempo inteiro os sacrifícios, toda hora ele tinha que ficar pegando os animais, que eram as ofertas, e matando para oferta de perdão dos pecados, oferta de gratidão, né? Cristo fez uma única oferta só, que foi dele mesmo. Porque como ele era o único homem, sem erro nenhum, ele foi o único cordeiro realmente sem mácula, sem defeito, que foi lá, morreu, se deu, e aí conseguiu salvar a todos, tá? Um único sacrifício bastou, por isso que a gente não faz mais sacrifício agora, literalmente graças a Deus. Então, e somente Cristo podia, por quê? Pelos motivos que eu já falei, de que está lá em Romanos 3, que todos naquela passagem fala, né, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, então nós somos todos pecadores, não há um justo nenhum sequer, mas em Hebreus fala que Cristo, né, que Jesus foi o único homem que salva, né, a essa regra, que ele foi tentado, ele foi colocado no deserto, ele podia ter ganho ali naquele momento todo o mundo. O diabo, quando falou assim, eu te dou todo o mundo, tá vendo tudo que você está enxergando aqui, lá do monte que conseguia enxergar toda a terra? Eu te dou tudo isso daqui. Tudo que você está enxergando, eu te dou. Ele poderia ter todo o mundo na sua mão, ele poderia ter o poder. Então, ele teve a tentação do poder, ele estava com fome, ele estava com sede, coisas carnais, tentações de desejos carnais mesmo. E ele venceu tudo isso, ele superou tudo isso e passou por tudo isso e não pecou. Então, só para finalizar, né, Jesus é o nosso refúgio, Jesus é o nosso renovo, tá? É ele que está sendo representado aqui na coroação, é ele que consegue unir tudo isso, porque ele é o príncipe da paz, só ele que consegue ter todas essas características, tá bom? E só deixar um finalzinho aqui, Jesus é o nosso renovo, Jesus é como se fosse a nossa esperança, é o broto que nasce em meio à adversidade. Ele, assim como o sacerdote que protegia a cidade de refúgio, é ele que é o nosso refúgio. Cristo é o nosso refúgio. É ele que a gente tem que ir. Certo? Um beijo, pessoal. Uma boa semana. E até a próxima aula, que vai ser do professor Beto e é a última da nossa revista. Tá bom?